Boa tarde, Instagram, 16 horas. Iniciaremos nosso bate-papo com a professora doutora Linda Moreira e ela vai falar para vocês o que ela acha do treinamento de força na água e realmente ela vai comentar o histórico dela com relação a esse tema, que ao longo dos anos veio se concretizando, se materializando dentro do nosso projeto e o do dela também, mas vou te dizer que há uns 20 anos atrás isso era um assunto polêmico, um assunto que muita gente nunca acreditaria que dentro da água poderia se treinar força da maneira como nós hoje falamos. Não especificamente o trabalho na horizontal com a natação, que foi muito difundido, né? E é logicamente que acredita-se que grande parte dos grandes campeões de natação faziam muito trabalho de força fora da água. Isso foi uma prova concreta quando o Cielo se tornou o nosso grande campeão, mostrando todos os treinamentos funcionais de LPO que ele fazia paralelamente ao trabalho de condicionamento, principalmente para o que ele era determinado no trabalho aquático. Eu estou aqui fazendo a nossa introdução, esperando Linda entrar. Eu acredito que vamos ver aqui se ela já está na área. Já está aqui. Vamos fazer aqui o aviãozinho para a galera, chama o pessoal, porque esse assunto tem muita gente que não conhece a Linda e vai conhecer ela agora. Nós estamos entrando aqui, 3, 2, 1, 0. Linda, como é que você está, querida? Quanto tempo, hein? A gente Não não se fala. fala. Boa tarde, Nino. Tudo bem? Tudo ótimo. A última E aí, vez que... boa tarde, pessoal que está entrando. Bem-vindos. Então, deixa eu falar aqui, aí já estava terminando. Eu vi que você estava entrando, já estava aqui. A gente não se vê, a última vez que a gente se viu foi em Goiânia mesmo, né? Muito Faz tempo atrás. eu tenho uma coisa aqui que eu quero que você fale depois, né? Que nunca me esqueço de você com relação a isso, o seu processo de evolução dentro do seu doutorado, que você me mostrou umas fotos de você fazendo treinamento para os idosos com uma barriga de 8 meses, não era isso? Então, A gente faz o que precisa, né? Eu fiz a minha formação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e lá a gente teve a oportunidade de estudar o metabolismo ósseo, força muscular de pessoas acima de 60 anos que foram submetidas a um treino de força dentro da piscina. E o resultado foi muito bacana, né? E calhou de, durante o processo do doutorado, eu ter o segundo filho. E aí não tinha como parar, né? Fomos do jeito que dava, mas deu tudo certo. A gente vai falar um pouquinho disso aí hoje. isso, maravilha. Então, assim, fazendo uma introdução e já falou, né? Mas, assim, vamos falar lá um pouquinho do seu background, como é que você se apaixonou com a água, como é que você entrou mesmo na sua vida. E isso eu ainda falei nas minhas lives, que eu estou fazendo várias lives, falei assim, vão ter perguntas que eu vou fazer para ela, que eu preciso também aprender, porque ela realmente estudou profundamente, coisa que a gente tem feito. Mas a gente tem aí, o que me deixou muito orgulhoso do nosso trabalho, quando eu vi você apresentando o seu projeto lá em Goiânia e você referenciando um dos nossos livros, enfim. Então, a gente tem um pouquinho aí, né, dessa ideia de estar podendo Com contribuir. certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho lá no começo, faz resumidamente, senão não vou ficar o dia inteiro aqui com esse currículo gigantesco, Quando né? a gente está velho, falar da coisa para trás leva tempo, né? Eu fui atleta de natação muito tempo, né? Desde os meus 6 anos de idade, competi pelo Brasil inteiro. Então a paixão pela água veio desde cedo, porque eu passava 5 horas, 4 horas na piscina todos os dias. E aí fui fazer o curso de educação física já com essa paixão de água. Meu primeiro trabalho foi como professora de hidroginástica e sempre tive muita vontade de conhecer e confesso que eu sempre fui professora de musculação e de água. Eu ficava um pouco irritada quando eu via as pessoas não dando crédito para o trabalho na piscina. E eu que tinha vivido toda aquela experiência de água, sabia do potencial da água, aquilo me deixava muito indignada. E aí a gente começou a estudar trabalho de pessoas, né, que contribuíram muito com a água como o teu. E a gente começou a ver que, poxa, a ciência está aí respaldando a hidroginástica, respaldando a natação. O treino na piscina, quando ele é bem feito, ele dá muito resultado, é seguro e eficiente, né? Então veio daí. Sempre trabalhei como professora de hidronatação, fui atleta.
Depois fui fazer minha primeira pós-graduação, foi em atividade de academia, hidroginástica, musculação e ginástica. Depois fiz pós em fisiologia do exercício, aí fiz o mestrado, doutorado todo nessa área aí, para ver o que a gente podia contribuir, né, com conhecimento nessa área tão bacana que é o treinamento na água. Cara, obrigado já, essa resumida, mas assim, a gente já agradece, né? Porque, na verdade, a sua contribuição é muito grande com relação ao que a gente vai falar agora, que é o foco do nosso projeto aqui, né? O foco da nossa conversa, é falar sobre o treinamento de força na água, que a gente, nós, profissionais de educação física, grande parte dos professores, até mesmo de hidro, eles sabem que realmente o idoso precisa melhorar a força e potência. Aí eles falam, vamos fazer um trabalho de força. O que eu percebo, eu não sei se você é comum, eu quero que você dê a sua opinião agora, o pessoal sabe disso, mas eles não sabem como fazer, como organizar. Ontem eu dei uma live falando sobre a periodização, organização de pares, divisão do grupamento, utilização de uma progressão de carga com volume, enfim. Eu gostaria que você desse uma pincelada nisso, como fazer e como é que você, lógico, vai estar fundamentando, como é que você fez isso com os seus idosos lá, e que você vive hoje intensamente. Então, essa dúvida, a gente percebe que muita gente tem, a gente que trabalha na graduação com os professores de educação física, quando eles são liberados para o mercado de trabalho, a primeira coisa que eles perguntam, como é que a gente evolui o aluno na água? Porque está muito mais sedimentado na literatura e até na prática como evoluir o treino de força fora da água. Então, musculação, crossfit, treino funcional, isso está mais claro na cabeça dos profissionais, inclusive. Quando se trata de treino de força na piscina, começam as dúvidas. Por quê? Por vários fatores. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro o músculo é o mesmo dentro e fora da piscina. Então, a ação muscular, o bíceps continua flexionando o cotovelo, o quadríceps estendendo o joelho, dentro e fora da piscina. O que muda é o jeito de olhar o exercício, porque os vetores de força são diferentes, a densidade do meio é diferente, a densidade da água é bem maior que a densidade do ar. Então, a forma como eu vou pensar esse aluno treinando força na piscina é diferente. Então, como é que eu vou propor esse treino de força? Tem várias formas e várias variáveis que a gente tem que olhar. Uma delas, e que mais acho que choca a cabeça das pessoas, é o seguinte: fora da piscina, e eu estava falando isso com os meus alunos de hidroginástica da Estácio de Sá ontem. Ontem a gente teve essa aula de treino de força. Fora da piscina, o nosso maior parâmetro é número de repetição. Né? Então, fez de 8 a 12 a hipertrofia, alguns autores consideram até 15 repetições de hipertrofia, de 15 a 25, no máximo 30, resistência, que é treinar força pura de 1 a 5, e potência ali de 7 a 15, estamos todo mundo certo. Isso já está meio claro na cabeça de quem treina fora d'água. Na piscina, não dá muito certo por alguns fatores. Primeira coisa, o aluno de hidro é diferente do aluno da musculação. O aluno da musculação, ele está acostumado a ser o responsável por seu treino, porque é uma atividade individual, é uma atividade mais solitária. Ele vai pegar a ficha de treino, ele mesmo conta, ele resolve sua vida e tudo bem. O aluno de hidro é um cara que, além da atividade física, ele quer curtir. Então, às vezes, é ou não é? A gente tem que pedir licença para o aluno para a gente poder dar aquele treino de força. Ele falta falar, ô professora, atrapalha não, que eu tô aqui trocando ideia, tô curtindo a música. Abaixa a música que eu tô conversando. Exatamente. Então começa daí. O perfil do aluno é diferente e ele não gosta muito de se responsabilizar pelo treino. E nem sei se é tarefa dele também, porque a cara da atividade é uma atividade mais de curtição, tem música, tem o gostoso da água. Então, essa estratégia de pedir para o aluno contar não é uma estratégia que funciona sempre. Aliás, ela quase não funciona. Ela funciona de vez em quando. Você pede, aí ele já está de saco cheio, aí o professor tem que contar, ou o professor tem que usar outra estratégia. Então, começando por aí, perfil de aluno é diferente. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma periodização de 6 meses de academia, né? E pedir que nesses 6 meses o aluno conte o teu treino de força. Ele enche o saco, essa é a palavra. Tá? Então eu posso usar em alguns pontos, mas não sempre.
Professor pode contar? Professor pode contar. Mas eu digo logo, a ciência tem mostrado para gente que o número de repetições na água não é o principal fator para a gente controlar a intensidade de treino, como é fora d'água. Fora d'água, você sabendo a quantidade máxima de repetições que o cara está fazendo, você já tem ali uma ideia do percentual de uma repetição máxima que ele está usando, você já sabe, pô, tá para hipertrofia, tá para potência, tá para força pura. Na água não é muito assim. Mais importante do que número de repetições máximas na piscina é velocidade de execução do movimento e tempo que o cara fica fazendo aquele exercício para você saber a rota metabólica que ele está usando. E isso já dá um nó na cabeça do professor. Então, vamos para a nossa aula de hidro, para a nossa aula de água, tendo em mente que número de repetições não vai ser o nosso principal parâmetro. O nosso principal parâmetro vai ser tempo que meu aluno consegue fazer aquele exercício na máxima velocidade, né? E aí entra o aluno que... Vocês usam esse verbo também, o verbo miguelar? O aluno dá o migué, né? É do futebol, né? Aí o aluno aprende na tua frente, na cara dura, a usar o sternocleider. Fingindo que está fazendo exercício forte, e você pode ter na hidroginástica um cara que está empurrando mesmo a água e a água resiste ao movimento, ele está pegando muita carga ali, e do lado dele uma tiazinha que está alisando a piscina e não está recebendo carga da água. Esse é outro ponto que impacta o treino de força na piscina. A carga na hidroginástica é subjetiva. Eu não consigo falar se o meu aluno está empurrando 5 quilos ou 500 gramas. Então, eu tenho que analisar outros fatores para o treino de força dar certo. Eu tenho que ver se ele está fazendo exercício rápido. Mesmo porque aqui na Terra, você deixou bem claro essa questão de divisão de número de repetições, que aí isso já está na literatura muito já definido, que a relação é a carga também, a quilagem que ele vai colocar, porque é inversamente proporcional. Quanto mais carga, menor é a velocidade, e essa menor velocidade vai trabalhar com fibras, com solicitação de fibras unidades motoras, para suprir, né, aquela necessidade, principalmente muitas vezes para quando é muito carga, ele vai ter que usar fibra 2, vai ter que aumentar a anaerobiose, enfim. Quando a gente vai trabalhar a potência da mesma maneira. Na água, acho que a gente, só para dizer como que a gente pensa, porque eu estou falando isso, porque quando você fala velocidade, você entende, eu estou entendendo o que seria a velocidade. O que eu tenho percebido, grande parte dos professores de hidro, quando fala em velocidade, ele acha que é... E o aluno faz isso, você acabou de falar que ele finge, mas ele finge porque ele não sabe de onde que parte o movimento, para onde ele vai. Então, ele faz o movimento, ele acha que ele vai diminuir a amplitude, aquilo é velocidade. E é automático, né? A gente pede para o aluno, na água, fazer o exercício mais rápido. Olha o que ele faz. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ele está fazendo o exercício aqui. Aí você fala mais rápido, ele começa a diminuir a amplitude. Isso! Então, um dos parâmetros para o teu treino de força funcionar é você delimitar o começo e o fim do exercício. Estende todo o braço, bate no peito. Estende todo o braço, bate no peito. Neste padrão, vamos fazer rápido. Isso. Aumentando a velocidade e mantendo a amplitude de movimento, aqui, a gente garante que o nosso aluno está fazendo força. Muito ótimo. Estamos completamente pensando. O que a gente sugere muitas vezes é entender que, eu falo isso aqui, pelo que a gente tem visto, que basicamente a velocidade, se você deixar claro, que é fundamentado na lei de Newton, né? A aceleração. Então, quanto mais a aplicação da força, e que você vencer aquele ângulo que você sugeriu, e ele vai ter resposta da ação e reação. E aí é uma coisa que eu gostaria que você enfatizasse, essa relação de... e outro dia, numa live que você colocou, e uma pergunta que eu vou fazer aqui, que eu acho que você vai completamente estar com a resposta na ponta da língua, a relação da ação concêntrica com concêntrica, que aí tem alguns métodos de treinamento de força na Terra, por exemplo, o B7, o Superset, às vezes ele sugere que você faça um modelo, né? Seria só fazer um exercício concêntrico, na verdade, e depois o agonista, e na sequência fazer o antagonista. Né? Eu faço um bíceps na terra, depois eu faço um tríceps.
Na E sequência, na água isso é meio diferente, né? na água eu faço no mesmo exercício com o mesmo Exato. ângulo. Então, assim, no momento que você fala que existe uma ação excêntrica na desaceleração do movimento no final, você acredita que essa ação excêntrica ela é tão significativa como se eu fosse usar um equipamento resistivo flutuante, fosse segurando ele para usar a excêntrica com mais ênfase? Deu para entender a minha Então, pergunta? vamos falar um pouquinho sobre isso e depois eu quero falar alguma coisa sobre velocidade, pegando o gancho da tua última ideia, Su, não me deixe esquecer. A coisa da força excêntrica, como você já falou aí no começo, que eu entrei, você não viu que eu tinha entrado? Eu estava ouvindo o que você estava falando. A coisa da força excêntrica não é antiga. Antigamente, ali de 1998, a moçadinha nem tinha nascido. De 1998 para trás, achava-se que na piscina só existia contração concêntrica. Por quê? Dentro da água, você tem resistência na frente e atrás do movimento. Então, antigamente, o jeito que se achava era, eu fazia concêntrica de bíceps na extensão, concêntrica de tríceps. E assim se pensou por muito tempo, e aí o pessoal falava, é por isso que eu não consigo hipertrofiar na água, porque não tem contração excêntrica na água, e a gente já sabe que a contração excêntrica é a que mais provoca lesão, quebra de pontos cruzados, né? A cabeça da miosina sai mais, inflama mais aquele músculo na contração excêntrica. Então, na água não tem contração excêntrica, não tem jeito de hipertrofiar. Aí veio o cara, Poihonen, selou todo mundo, botou eletromiógrafo no cara dentro da piscina e começou a observar a ação muscular de extensores de joelho na piscina e viu que existe sim força muscular excêntrica na piscina, principalmente se o fluxo da água for turbulento. Só para deixar claro, fluxo, a água tem dois tipos de fluxo, né? Tem o fluxo laminar, para a gente imaginar, é aquele quando o cara vai sair numa prova de natação e a piscina tá lisinha, com aquelas raias antimarolas, aquele é o fluxo laminar. Nele eu faço menos esforço. E existe o fluxo turbulento. A água do mar, por exemplo, aquela passaroca de água, na água de hidro, tem um que chuta para um lado, chuta para o outro, a gente tem um fluxo turbulento. Em fluxo turbulento, que é a realidade das aulas de hidroginástica, é ou não é? Lembra aí da tua aula, que você vai ver, que a aula tá bagunçada. Existe sim o trabalho de força excêntrica. Ele é um pouquinho diferente do trabalho de fora da água, mas ele existe na piscina. Então, vou dar um exemplo simples do bíceps. Ó, na piscina, para um cara medianamente treinado, se o cara for muito iniciante, essa relação muda. Mas para um cara medianamente treinado, será que dá para vocês verem aqui? Tá. Ó, eu vou fazer flexão de cotovelo e usar o bíceps. Lembra que a gente falou no começo? A ação muscular não muda. O bíceps faz a flexão do cotovelo dentro, fora d'água, onde for, tá? Então, na piscina, como eu tenho resistência aqui e atrás, até a metade do movimento seria concêntrica de bíceps. Da metade para o fim, o tríceps teria que liberar esse movimento, seria excêntrica de tríceps. Se eu virar para fazer extensão, até a metade do movimento de extensão, quem faz extensão não é o tríceps? Concêntrica de tríceps, da metade para o fim, excêntrica de bíceps. E aí, a gente verificou que tem mesmo essa força muscular excêntrica. Dentro da piscina, ela obedece uma dinâmica um pouco diferente, mas ela existe. Aí entra outra questão, Nino, que as pessoas falam muito. Que, poxa, mas eu nunca vi um cara fisiculturista gigante sair da água, treinado na água, como ele sai da musculação. Concordo com vocês. Talvez a água tenha essa limitação de crescer demais a pessoa. Mas a gente consegue, na piscina, a hipertrofia estética, a hipertrofia que define aquele ganho de massa magra e ganho de força que melhora a tua função, que para acho que 95% dos nossos alunos é o que eles querem. Então a gente precisa saber periodizar a força ali. Só assim, eu acho que assim, só para resumindo assim, a gente vai chamar isso de hipertrofia para a saúde, né? Que eu chamo isso. Que na verdade é o que nossos alunos procuram. E a gente deixa claro, ninguém vai entrar na água para ter uma hipertrofia básica de competição ou aumentar demasiadamente a massa. E essa ação excêntrica
que muitas vezes o que você colocou aí, é lógico que essa ação excêntrica ela vai ocorrer para o músculo, seria o antagonista, desacelerar o movimento do agonista. Porque, na verdade, na Terra a gente não tem como fazer essa desaceleração na água, é necessário. Porque o que acontece com o fluxo turbulento? Ele vai estar empurrando você também, né? Você fez uma concêntrica e o fluxo turbulento está empurrando, então você tem que desacelerar. Então, você continua. A minha visão, que eu percebi, líder, é que você não para de fazer a concêntrica. A excêntrica entra para desacelerar junto com ela. Então, fica uma relação, na minha visão, dupla, né? Da ação que eu acho legal. O que eu quis dizer, que eu acho mais... É lógico que se eu usar um macarrão, fizer um nó nele, colocar ele para baixo... Que é outra forma de você ter contração excêntrica. Essa... Você resistir ao equipamento flutuante. Exatamente. Isso que eu ia falar. Só para lembrar. Lembra, gente, a contração concêntrica, você contrai o teu músculo e o músculo encurta. Ou seja, a tensão que você gera no teu músculo, você vence a sobrecarga que está sobre esse músculo. Na excêntrica é o contrário. Você contrai o músculo e o músculo alonga, sendo vencido pela sobrecarga. Então, por exemplo, se você está na piscina, bota um espaguete. Como vocês falam aí? Macarrão, espaguete? Qualquer um, pode falar qualquer um. Tubo, o que for. Aqui a gente fala mais macarrão em Goiânia. Se você bota o espaguete com a letra U virado para cima, bota o teu pé em cima do espaguete, esse espaguete é flutuante, ele quer subir. Você sobe, você pode resistir à descida, como você pode resistir à subida fazendo a ação excêntrica do teu músculo abdutor, por exemplo. Então, é um outro jeito de você enfatizar a contração excêntrica na piscina, é resistindo ao trabalho de força usando o material flutuante. Isso é importante. É isso que eu quis frisar, que você foi agora, foi ótima, porque, na verdade, na minha visão, essa ação excêntrica com equipamento flutuante, ela é muito mais significativa com aquela desacelerada do só concêntrico e concêntrico, só para o pessoal ter uma noção. Teve uma menina que fez uma pergunta, já vou encaixar aqui, que você deve ter... Ela fala assim... como é que é o nome dela? Não sei, professora, comentário tal, o que você acha que o pessoal, como é que é? Pressão arterial na água. Eu vou só fazer uma sugestão, de você pode falar de uma maneira, que na verdade hoje, na minha visão, todos os nossos alunos são tamponados, são controlados, né? Então a galera tá aí, eu queria que você fomentasse um pouquinho para a gente fazer, eu vou abrir para perguntas depois, mas eu já vou dar essa aqui porque eu achei interessante. Sobre pressão arterial? Quando a pessoa treina força, usando muito concêntrica, será que a pressão arterial tem alguma variação? Gente, a gente já tem trabalhos dizendo que o treino de força na água ele é bem seguro e a pressão arterial na água ela oscila para cima muito menos do que ela o faria no treino fora d'água. A única hora com o cara... Antes de eu responder essa pergunta, a gente nunca treina uma pessoa que está hipertensa. O meu aluno pode ser hipertenso, mas na aula ele tem que estar controlado. Então, se você sabe que o teu aluno tem hipertensão arterial sistêmica, antes do treino tem que aferir pressão arterial. Tá alta, 9,5 por 10,5, não treina, a não ser que aquele cara seja tão hipertenso que o cara tá com 3 medicações e o médico dele fala, amiga, eu tenho 3 alunos assim. Linda, não dá para baixar mais. Esse cara, 9,5 por 14, é normal para ele e você pode treinar, mas é atestado médico, tá? Mas, enfim, a hora que a gente tem que preocupar mais do hipertenso fazer aula de hidro ou uma natação é a entrada e a saída da água, tá? O meio da aula, depois que você teve adaptação meio líquido, fez troca térmica, ele é bem seguro, inclusive nos treinamentos de força, a gente já viu isso. A entrada na piscina, ela precisa ser gradativa. O que acontece? O teu coração tá bombeando sangue com muita pressão fora da piscina para que o sangue desça e suba contra a lei da gravidade. Tudo bem. Então, quando eu entrar na piscina e eu tiver a ajuda da pressão hidrostática, que me empurra de tudo que é lado, é como se fosse uma drenagem linfática, e da flutuação, que empurra meu sangue de baixo para cima, o meu coração pode bater com menos pressão, porque ele tem esses 2 ajudantes, que são as propriedades físicas da água, ajudando no retorno venoso. Acontece que o choque térmico, que é necessário no início da aula, pode fazer uma vasoconstricção, uma contração muscular, se você entra... Então, o que a gente recomenda é que ele entre pela escada,
que essa troca térmica aconteça de forma gradativa e não entre de tibum, tá? Só lembrando, se algum dia você entrar numa piscina e ela não estiver desconfortável para tua pele, não é água de fazer aula de hidro nem natação. Ah, Só professora! tô falando que é uma reclamação, tá? Só para vocês terem ideia, a nossa pele está entre 33,5 e 35, se você não tá com febre. Piscina para aula de hidro é 30, amigo. 31 estourando, 32 no máximo, se você estiver na neve. Vamos supor que eu tô com pele 35, você tá com piscina 30. São 5 graus de choque. Você tem que sentir desconforto, porque no meio da aula você vai produzir calor. E se a água estiver tão quente quanto você não tem para onde jogar o calor para fora. Você entra em hipertermia, a bochecha fica vermelha, a touca de silicone tá tampando a saída E aí você começa a ter vontade de vomitar, a pressão abaixa, acabou a tua aula, amigo, tá? Então, piscina tem que ser fria para treinar. Realmente, os conceitos científicos, os conceitos práticos fundamentados em ciência, muitas vezes eles não são comercial. Só para você sabe disso. Grande parte dos empresários, donos de academia ou até coordenadores mal informados, eles têm que atender, né, uma demanda que a aula tem que estar, a água tem que estar quente, porque senão o aluno não faz. Na verdade, por que eles acham, e a gente tem, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho 14 escolas que a gente tem no nosso projeto, a gente mostra e convencemos, né? Porque se não tiver, se o proprietário ou o gestor não for convencido por nós, eu tenho que sair, porque, na verdade, eu não vou competir. O que é? Esta água, né, acima é terapêutica, então é para uma outra população, não é para treinar. Tem que deixar isso claro, você foi muito ótimo aqui. E o que a gente sugere? Que para treinar, tem que estar com a termoneutra, que você troca calor, tem que trocar calor. Só para dar continuidade aqui, já tem uma outra pergunta, só que está falando sobre esse assunto que você acabou de falar, a menina Lidiane fala, é correto afirmar que a pressão hidrostática auxilia no retorno venoso e o empuxo é o principal responsável? Então, na verdade, são as duas coisas, tá? Só vou te dar um exemplo da pressão hidrostática. Vocês sabem aquelas meias compressivas que mulher grávida usa? Tô fazendo propaganda não, mas a mais conhecida é a minha calça Kendall, né? Eu vou ganhar uns royalties aí. Só para você ter ideia, nesse tipo de meia compressiva, a gente tem a suave compressão de 17 milímetros de mercúrio, a média compressão e a meia, que tem mais pressão, ela tem ali 57 milímetros de mercúrio. E olha, a gravidinha com o pé inchado bota, acabou o inchaço. Olha como ela consegue empurrar esse sangue que está acumulado lá embaixo. Quando você está de pé, com a água no nível do teu apêndice tifoide, a 1 metro de profundidade, a pressão que está sofrendo o teu corpo é de 70, 76 milímetros de mercúrio. Pô, linda, mas eu não percebo isso. É porque a água, pela mudança de temperatura, pelo toque, muda a tua propriocepção. Mas, amigo, você está fazendo aula de meia calça Kendall. É uma aula de drenagem linfática, tá? O ruim é que quando acaba a aula, acaba, né? Mas dentro da piscina tem alguém te apertando ali para o teu retorno venoso melhorar. E a flutuação volta o sangue de baixo para cima. Pessoal que não está estudando, não tem esse livro é antigo, você deve ter lido, usou ele muito, do Duffield. Este livro foi um dos primeiros que eu vi que relaciona, né, a pressão hidrostática com a altura no processo. Ela tem a similaridade do milímetro de mercúrio como a pressão sistólica, né? Isso, 80 70, 80. Então, assim, pessoal, o único problema, eu acho que a diferença, lógico, a gente estuda mais porque a gente viveu mais, né, Linda? Mas, assim, eu acho que a população, os profissionais da Hidro, hoje, eu estou vendo muitos deles muito interessados, as audiências estão sendo gigantes nas lives. Eu acredito que essa pandemia, que essa loucura de estar dentro de casa, Claro. nada vai ser, como disse Manu, minha esposa falou hoje, como falava Lulu Santos, né? Nada do que foi será, de volta do que já foi um dia. Nós teremos outros, nós vamos estar muito mais fortes e maiores, né? Eu acredito. Com certeza. Não só no conhecimento, mas no relacionamento interpessoal. Exato, dando mais valor para as coisas, apreciando mais solidário, mais o tempo. Né? Exatamente. Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui. E aí, cara, eu quero deixar claro, aqui teve essa pergunta aqui, que a marca d'água, o pessoal Renatão lá de Minas Gerais está sempre acompanhando a gente, ele colocou, é velocidade ou é aceleração? Eu vou falar só um pouquinho, você já responde. Eu falo assim, velocidade é o fim, e aceleração é o meio. Araxá.
Tem uma galera te amando aqui, hein, ô, Ah, linda? meus amigos. Nós, Pessoal de vamos. Araxá, que eu amo. Beijo, Muito Matheus. bem. Então, vai lá. O que que você fala sobre isso? Ah, então, eu tô pensando aqui em velocidade. Eu não vi nada que você falou, porque eu tava olhando o pessoal de Araxá, mas deixa eu Sem falar uma problema. coisa de velocidade que é importante, que eu queria falar aquela hora. Pessoal, lembra que a gente começou essa live falando que para a gente treinar o nosso aluno, fazer uma periodização bacana de treino de força na piscina, a gente tem que despregar um pouquinho a nossa mente do que é o treino de fora da piscina. A força fora da piscina é comandada pelo número de repetições máximas. Na piscina, nós falamos que os principais parâmetros vão ser velocidade e tempo de execução. Só para você ter uma ideia, e eu dei esse exemplo ontem para os meus alunos, porque ele é muito didático. Só para você ter uma ideia do quanto a velocidade é importante, lembra que eu falei daquele caso do aluno que está empurrando forte a água, então ele está pegando sobrecarga, e do lado dele, na mesma aula, você tem uma que não está nem aí, está alisando água e o treino não está sendo efetivo. A carga na hidroginástica é subjetiva. O que é isso? Depende muito da intenção de quem está empurrando. Se você empurra forte, a água te trava e você está pegando muita força. Se você alisa a água faz carinho também, e aí você não faz força nenhuma, tá? Só para você ter ideia, gente, no meu doutorado eu treinei 64 mulheres. Eu gastei 2 anos para arrumar uma piscina que coubesse o povo de uma vez. Muita gente me perguntou, inclusive na minha defesa, Linda, por que você não fez 3 aulas com 20 pessoas na piscina, que era uma aula mais viável? Justamente por isso, a carga na hidroginástica é subjetiva. Nem eu, professora, podia garantir que eu ia dar o mesmo grito de motivação de uma aula para outra. Então, eu tive que botar 64 de uma vez, porque o estímulo do professor na hidro é muito mais importante do que o estímulo do professor na musculação. Se o professor chega, bora, o cara e faz. Agora o professor fica... 1, 2, 3. Exatamente. Então, assim, como a carga é subjetiva, a motivação manda muito no aluno para ele fazer veloz ou não. E agora deixa eu dar um exemplo, é meio trágico, desculpem, numa tarde linda aí, mas ele faz a gente entender. Olha como que a água vai travar o teu movimento se você põe velocidade. Então, amigo, quer treinar forte? Faça rápido, com amplitude. Lembra de alguns exemplos trágicos que a gente teve aí na história? Passa no Esporte Espetacular, enfim. O cara foi saltar de paraquedas, o paraquedas não abriu, ele estava em cima do mar e morreu. Aí muita gente me pergunta, pô, não caiu na água? Por que não fez glu-glu e desceu e nadou? Amigo, quando o cara vem com velocidade, a água vira um concreto. É só para mostrar para você, desculpa que é trágico, mas o exemplo fica, né? Quando você vem com velocidade, a água trava. Então, ensina o teu aluno que ele precisa impor velocidade com amplitude, porque aí, amiga, em vez de 500 gramas, ele pega 5, 10 quilos. Tamanha é a importância da velocidade no treino de hidro, tá? E natação, enfim, resistência da água. Isso é importante dizer, né? Que aí o aluno tem que entender que a velocidade dentro do processo de começar e terminar o ângulo do movimento, ele tem que fazer. Que aí eu vou te fazer duas perguntas. Uma, se você relembra, né, do passado, como você fala, o pessoalzinho ainda nem era nascido, acho que foi o Fox que colocou num dos livros deles, falando sobre, não sei se foi ele, eu não me recordo, não vou até tirar o nome, mas falava, acreditava-se que o meio líquido era o meio isocinético, pela sua ação de carga, não é isso? Você comenta um pouquinho, e aí eu queria que você comentasse, que eu li o seu artigo na época, eu fiquei maravilhado, que é uma coisa que hoje a gente não sugere. Depois daquilo, eu nunca mais eu fiz aquilo, depois que eu vi o seu trabalho, que você fez aquela, você usou um dinamômetro de pressão, não de pressão manual, mas de pressão, usando nas extensores do tronco, horas, né? O aparelhinho bom. Você, não vou dizer a palavra condenar, mas você não sugeriu mais a utilização das anteroflexões com macarrão por causa
problema de poder até Tá. quebrar uma vértebra. Se eu queria que você Isso. comentasse só isso pra gente, para esses nossos queridos que estão bombando aqui. Chama mais gente, gente. Isso aqui é Tá. inédito. Ô, gente, a gente vai fazer mais, tá? Tem muito Semana assunto que vem. bacana pra gente Semana que vem já está conversar. marcado. Semana que vem está convidado. Só para você ver. Tô viajando nessa mulher, que isso aqui tá mais. Tô trabalhando igual uma mula, mas tá bom, assim que é bom. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são com as flexões de coluna. E quando eu falo flexão de coluna, eu vou pensar logo no abdominal, né? Mesmo aquele abdominal que eu faço na piscina, alguns não têm flexão de coluna, eu subo o joelho, flexão de quadril tá liberado. Aqueles abdominais em isometria, em que a coluna tá alinhada, tá liberado. Mas o que acontece? Tem uma pesquisadora que eu sou apaixonada nela. Eu tô namorando essa mulher, antes dela morrer, eu queria fazer um pós-doc com ela, que ela é muito boa. Ela chama Mershit Sinak, ela é lá de Minnesota, da Clínica Mayo. Quem tiver intenção, olha aí no Google, que a gente está com mais tempo agora, Mayo Clinic, M-A-Y-O. Ela chama Mershit Sinak. Ela fez uma pesquisa que mudou a cara do exercício físico. E eu também trabalhei muito tempo sem saber dessa pesquisa. E Deus toma conta, né? Mas, enfim, o conhecimento liberta. Graças a Deus, a gente fica sabendo e muda a conduta. O que ela viu? Ela passou 2 anos treinando pessoas que tinham fragilidade óssea na coluna, eram mulheres pós-menopausadas, e um grupo fez só flexão de coluna por 2 anos. Cara, depois de 2 anos, 90% das mulheres tinham apresentado fratura vertebral. Então, depois deste estudo, comitê de ética nenhum no mundo aprova um plano de treino que tenha flexão de coluna para quem tem osteoporose na coluna. Pô, cara, quanto que eu já fiz de flexão de coluna? Eu também, amigo, mas o conhecimento liberta, tá? Tá valendo. Então, o que a gente propõe, e foi o que a gente propôs no doutorado, sem nenhuma flexão de coluna, elas conseguiram aumentar muito a força de abdômen medida pelo dinamômetro Lafayette. O que nós vimos? Na piscina, amigos, só de entrar na piscina, você desestabiliza o teu centro de equilíbrio. O tempo inteiro o teu corpo está sendo acionado com a coluna ereta, tá? Tomar o cuidado de quando subir o joelho, não fazer a flexão. E aí você consegue treinar com eficiência, aumentar a força de abdominais com os flexores de quadril. Gente, tem aquela série que o professor de hidroginástica ama. Fala sério, eu tinha que fazer aqui para vocês. Não é assim? Mostra tudo, professora! Olha aqui. Eu vou fazer com uma perna por motivos de lei da gravidade, tá? Imagina que eu tô com as duas. Segurou na parede da piscina, pé na parede, pé no chão. Pé na parede, pé no chão. Aí, pessoal, agora vamos fazer um coração, não é? Faz o coração. Agora vamos limpar a parede da piscina. Um pezinho sobe e um pezinho desce. Toda essa série que o professor de hidro ama é muito válida e é correta e é segura para quem tem osteoporose na coluna, porque não tem flexão de coluna. Então, aquela sequência é maravilhosa. Lembrando de quando acabar, alongar ilipsoas, reto femoral, porque são os músculos que estão estressadinhos que você usou. Acabou, sem problema, tá? Na verdade, ele trabalhou o abdômen, né? Hã? Na verdade, ele só fez um movimento de abdômen, ficou isométrico, e o resto foi tudo flexor de quadril. Exatamente. Tem que cuidar de alongar. Então, eu falo muito claro isso com relação a esse exercício que eu nunca fiz na minha vida. Depois que eu vim ver o pessoal fazendo, eu falei, meu Deus, o que eles querem, né? Realmente, abdômen, ou eles querem fazer o aluno entender que achar que porque não tem isotonia no movimento, ele é o único isométrico, abdômen, na minha visão, que ele faz uma retroversão pélvica e fica em uma anteroflexão na coluna, e muitas vezes hiperestende a cervical. Também tem que cuidar da postura, senão o aluno sai travadão. O que eu falei, o que você falou aí que a gente preconiza demasiado, entrou na água, abdômen ativado, transverso, respirar. Exatamente. Isso é importante. Não precisa mais fazer aqueles abdominais, pseudos abdominais, que colocam o macarrão mais desconfortável demais, a flexão com a água entrando na boca das coroas, elas reclamando, enfim. E tem gente ainda que está aí nessa ideia. Por isso que é interessante esse bate-papo. Lembra que você me perguntou? O que nós vamos fazer, Nino? Tem um roteiro? Comigo não tem roteiro, Nino. É bate-papo e vamos falando.
E olha aí, Uma a coisa que eu galera queria falar, que é muito importante antes da gente acabar, é que às vezes o cara que está acostumado com a musculação, ele chega pra gente da água e fala assim: pô, Linda, a fase que mais hipertrofia fora d'água é a excêntrica, e quanto mais lento eu descer o movimento, mais eu hipertrofio, porque mais eu quebro as pontas cruzadas. Ótimo, correto. E na piscina, mesmo que tenha sido provado que eu tenho força excêntrica desde o ano 2000, essa força excêntrica ela é executada de maneira mais rápida. Então eu perco um pouco o potencial de hipertrofia. Pode ser, mas a gente tem que lembrar que a hipertrofia acontece por várias vias. O que a gente falou aqui nessa live o tempo inteiro? Velocidade, velocidade, velocidade. Pessoal, treino de velocidade fazendo força é treino de potência. Potência muscular ativa a fibra muscular tipo 2, que é o tipo de fibra que mais hipertrofia. Então, o treino de potência, que é a cara do treino de força na hidro, é muito capaz de hipertrofiar sim. Saiu um trabalho agora, eu estava olhando agora, não foi com água, mas só para a gente entender a ideia. Foi no Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. Foi uma meta-análise. Pegou 20 estudos de fora d'água, mas começou a comparar o treino de força lento e o treino de força rápido, que é potência, que é o que a gente faz na água. E viram que para pessoas acima de 60 anos não houve diferença estatística em termos de hipertrofia. Ou seja, se por um lado na água, a excêntrica, que eu já sei que existe, ela é mais rápida, e os estudos falam que é excêntrica lenta que hipertrofia, se eu perco um pouquinho o potencial de hipertrofia por conta disso, eu ganho, porque na piscina o grande fazedor de força é imprimir velocidade. E quando eu imprimo velocidade, eu chamo fibra tipo 2. Quando eu chamo fibra tipo 2, eu aumento esse potencial de hipertrofia. Então, tem uma perda por um lado, mas tem um ganho por outro lado. Então, a gente consegue sim, os trabalhos estão aí para mostrar para gente. E as medidas, né? Quem trabalha com avaliação física está vendo que o resultado está vindo. Isso, o que eu percebo é que muitos dos nossos professores de hidro não têm a mínima noção de avaliar, não sabe como, não sabe. A gente está falando, eu estou fazendo aulas aqui e eu tenho um monte de gente pedindo, eu estou enviando os artigos dos funcionais de 1999, o artigo na original, eu já traduzi alguma coisa para que eles façam a avaliação, para ter uma noção, principalmente aqueles que são relacionados com força e potência, do Rick Jones, levantar e sentar, levantar e caminhar, enfim. Já. Uma coisa que a gente tem usado muito aqui, Linda, eu acho para compartilhar com todos e com você aí, essa relação da potência de membros inferiores, principalmente, e a gente percebeu, eu fiz um estudo, fiz um levantamento em vários artigos, né, relacionado à queda no mundo, principalmente na Europa, que eu estou lá agora, e eu vi que grande parte dos países como Portugal, Irlanda, Inglaterra, acho que é mais o Kingdom lá, o Reino Unido, tem um grande percentual, como aqui no Brasil, tem grande percentual de idosos que morrem por causa da queda. E isso já está virando, já uma relação de público, né? Já é mais necessidade. É um problema de saúde pública. Exatamente. E como grande parte dessas pessoas estão dentro da água, o nosso objetivo é trabalhar, e necessariamente trabalhar isso. A gente começou a usar muitos os saltos. A gente publicou agora em 2018, foi incrível. Até lá, a gente só tinha alguma coisa relacionada só com Então, aí a gente usou o DEXA e foi incrível essa fixação do cálcio. A gente ficou abismado, fortalecimento de tendões e ligamentos dessa população. Então, assim, o que você falou agora corrobora completamente com o que a gente vive, que a gente sugere, que a gente preconiza. Você sabe que a admiração que eu tenho por você é muito grande. Quando eu te conheci, foi naquele momento que fui ver uma palestra sua e você comentando, eu fiquei enlouquecido com a história. E falei, como é que a gente já não se falava antes? E tem uma grande amiga em comum, beijo grande para ela, para a Uzi, né, que é conterrânea. Rosemary. É outra guerreira aí. E a gente entender e tentar compartilhar isso, né? Aqui a galera está pedindo duas coisas. Uma, qual é o seu Instagram? Coloca aqui, a galera parece que não viu, né? Meu Instagram é Profa Linda Moreira. Profa, tudo minúsculo, Profa Linda Moreira. Eu vou botar aqui. Ó, coloca aí. Enquanto isso, eu vou falar. Pessoal que está pedindo uma live de avaliação, hoje, 21 horas, eu vou falar sobre isso com
Mauro Biselini, uma das maiores referências mundiais, eu posso dizer, né, de educação física, e principalmente treinamentos de avaliação. Ele tem uma avaliação multifuncional e nós vamos falar sobre isso com ele, na água e fora da água. E para essa população, E eu acho que eu vou só para a gente encerrar, já que o pessoal falou, lógico, você já colocou o seu Instagram aqui, olha lá, avaliação hoje, a Deise já colocou, deixa eu ver se tem mais pergunta. Ela sempre faz isso aí. Então, ó, tem gente que já te segue, tem uma galera aí que já está te seguindo. Agora, pessoal, segue o Nino também. Vamos fazer o seguinte, para a gente amarrar e fechar com chave de ouro. Lindo, aqui que você fala um pouquinho sobre essa relação dos saltos na água, você leu o artigo, fala sobre ele um pouquinho. Sim. E você falar também aí sobre falar 2 testes que você sugere para a galera fazer com essa população, para ver melhorar, se está melhorando, não adianta, né? Uma vez que, só para retornar, a hipertrofia não precisa ser só na miofibrilar, ela também é sarcoplasmática. Esse potencial, aumentar o número de organelas, né? Isso aí deixa eles estudarem um pouco, né? Então, meninos, só corroborando aí com o que o Nino falou, eu já recebi muito na minha beirada de piscina atestados médicos dizendo que fulana, 60 anos, que estava começando um processo de desmineralização óssea, estava proibida de fazer exercício aquático, pensa só, porque o exercício aquático na água simula o ambiente antigravitacional do espaço, porque os astronautas passavam muito tempo no espaço e começavam a desmineralizar a massa óssea. É preciso deixar claro, queridos, que dentro da piscina tem a ação da lei da gravidade, sim, senão nosso aluno ficaria girando, tá? Ela só é diminuída porque de baixo para cima eu tenho uma força que é o impulso ou flutuação. Outra coisa, na piscina tem impacto, tanto que Cru já descobriu isso, que o impacto de andar fora d'água é o mesmo impacto de saltar dentro d'água. Então, eu posso usar isso a favor ou contra. Por exemplo, um aluno que tem artrose no joelho, não consegue andar dentro d'água e o médico pede para fazer hidro, eu não vou saltar com ele. Porque se eu saltar com esse aluno, eu estou simulando o estresse que ele teria na caminhada, que no momento ele não pode. Mas se meu aluno pode, eu posso usar esse estresse vertical, porque o osso ama impacto, tá? A gente tem 3 jeitos de fazer osso: impacto, tensão muscular e trabalho de velocidade. Se o teu aluno consegue, que às vezes ele tem osteoporose, mas aí tem uma hérnia de disco que não suporta o impacto, aí tira o impacto. Mas sempre que ele conseguir, tu vai andar com ele com impacto, esse estresse vertical, o meio do osso responde ao impacto, tensão muscular, que é o treino contra a resistência da água, e exercício de velocidade, que a piscina é muito capaz de fazer. Então, a água tem os elementos que podem deixar o osso do teu aluno mais forte. Antes a gente achava, agora a gente aprova, porque a gente estudou, fez pesquisa e viu que realmente melhora a massa óssea, tá? Maravilha, linda, maravilha. Olha só, a gente falou e falei, no máximo 40, já estamos com 45 minutos aqui, partindo para um final. A gente vai deixar aqui, a galera está querendo mais, está perguntando se vai ficar gravada. Eu vou deixar, eu vou compartilhar, vai ficar 24 horas aqui. Antes eu gravava e jogava no meu canal do YouTube. Eu não estou mais jogando no YouTube, porque eu acho assim, agora tem muita live, então os caras têm que escolher. Quer assistir? A gente está avisando todo dia. Privilegiar quem veio, né? Quem quer ver, veio. 24 horas antes eu aviso, depois eu coloco hoje o dia inteiro falando, porque foram 3. Agora eu estou falando do Mauro. O Mauro já colocou no Instagram dele, você divulgou com o seu pessoal. Então, gente, 24 horas vai ficar. Passou disso, não dá, não. Não é, Linda? Concorda? O que você quer? Exatamente. Depois acha a gente em outro ponto aí. Vamos marcar a próxima semana que vem, porque semana que vem eu vou fazer muita sozinho, que eu estou achando uma que eu estou fazendo muito legal, que está sendo todo dia às 8. A gente conversa aqui depois e vê um horário, por exemplo, quarta-feira pode ser. Você que me fala, porque quem trabalha é você, eu estou desempregado. Eu estou dando aula na faculdade até às 3 todo dia. Então vamos marcar já, pode ser quarta-feira às 16. Vamos deixar meio que já pré-agendado, eu falo contigo. Pessoal, eu vou dar um tchau para vocês, mas quem vai fazer últimas considerações finais aí é a Linda. Fala aí, Linda, manda um beijo pro seu time, pro meu, e fala que você volta, porque eu tenho muito para falar ainda com essa turma. Tá, joia. Gente, primeiramente eu quero agradecer o convite do Nino. Muito obrigada. Obrigado pela tua contribuição no mundo da água, pelo convite aqui
pelo bem que você faz, né? Ajudando tanta gente com informação bacana. Obrigado pela presença de todos. Meninos, acreditem na água como um meio seguro e eficaz de se treinar força. Se eu não quiser treinar força na água, eu não treino. Ela vira cardio, beleza. Mas se eu quiser, eu tiro da água melhora de função, eu tiro da água estética, eu tiro da água definição muscular, eu tiro da água emagrecimento. E aí você tem tudo isso para oferecer para o teu aluno. É só a gente saber montar esse treino direitinho, tá? Pesquisa científica já existe pesquisa boa que embasa o nosso trabalho. A gente não trabalha com achismo mais. Então, professores de água, vocês estão em ótimo caminho. Vocês estão em ótimas mãos aqui nas lives do Nino e não deixem de estudar para a gente sempre oferecer o melhor para o nosso aluno, tá? A gente sempre está fazendo curso, montando curso, doutorado, mas está fazendo curso. Eu aprendo muito com meus alunos de graduação. Não tem essa de o cara tem doutorado e já sabe tudo. Se o cara tem doutorado, ele tem obrigação com Deus de ajudar as outras pessoas. Olha quantas pessoas ajudaram a gente, né? Quanto mais gente souber, melhor para todo mundo. Se eu tenho professores de educação física que dão aulas ótimas, os alunos vão sair acreditando nessa modalidade. É bom para mim, bom para você, bom para todo mundo. Então, estão de parabéns por ter investido tempo para aumentar o conhecimento e a gente vai se encontrar em outras lives, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus. Pô, Linda, obrigado você por disponibilizar e também esse tempo aí que você está mesmo nessa correria. Porque a gente sabe que eu, pelo menos, sou assim, sei que você também é, não interessa, eu posso ter pouco tempo, mas se eu tenho tempo para compartilhar isso que eu sei, é uma paixão, e como eu falei lá no começo, como eu falei, para mostrar como você é, o brilho nos olhos que você tem quando você mostra o que você sabe. Isso é importante, o que a gente procura dizer. Dá até vontade de chorar emocionado, porque nós estamos vendo o caminho que nós estamos fazendo, é um caminho que não tem volta. Quem não mudar um pouco esse conceito, que a gente está falando assim, é mudar comportamento. Nós temos que mudar o comportamento dos professores de hidro. Se realmente eles querem ganhar mais, se eles querem ser respeitados, porque muitas vezes eles não são respeitados nem pelos próprios alunos, que viram de costas conversar, que pedem para baixar a música, o professor. E aí eles respeitam muito mais um médico ou um fisioterapeuta, nem não desmerecendo, lógico que eles têm o valor, mas a gente fica ali como uma marionete do aluno. Então temos que mudar isso aí. Eu acho que você está sendo altamente significante para isso. Eu já quero deixar aqui meu grande beijo e falar que na próxima live nós vamos falar assim, não adianta saber ação muscular, movimento, se não souber organizar o treino. O que nós vamos falar? Como é que a gente como é que você periodizou as suas senhoras na sua tese? E eu vou falar. Eu mando o trabalho para vocês, você manda para o pessoal, pode ser? Mando sim. Quem pedir aqui eu mando. E a gente vai falar sobre isso na quarta-feira. Se quem já leu o artigo, discute lá com a gente, que eu acho que é legal. Então, pessoal, a gente vai falar dessa periodização que a Linda fez. E eu vou falar da periodização que nós fizemos no nosso, para a gente ver se bate e se a gente poder melhorar. Quem sabe fazer uma periodização para um futuro. Exato. Beijo, todos. gente. Obrigada. Valeu. Obrigado Até. você. Adoraram, gente.